Só vou esperar. Olá, pessoal, muito bom dia. Hoje nós vamos ter uma live um pouco diferente. Eu vou chamar ela de Live do Amor. Live do Amor. Nós vamos falar sobre os pets, né, esse mundo pet que tem conquistado os corações das pessoas. A gente vai falar um pouquinho disso e a gente vai falar do que a Tmall trouxe para esse segmento tão importante, e é o segmento pet. Vamos entender. Os animais de estimação hoje, eles são parte da família, são membros da família. Além disso, os pets são considerados fundamentais em tratamentos terapêuticos, em políticas, até em políticas de inclusão social. Está havendo uma facilidade na inclusão social, em políticas de inclusão social, partindo do princípio de que com os animais a gente consegue trabalhar isso com as pessoas. Isso faz com que os donos aumentem os cuidados com a saúde e também invistam mais em seus pets. O Brasil tem a segunda maior população de cães e gatos de todo o mundo e é o terceiro maior país em população de animais de estimação. Então, de cães e gatos, né? A gente vai falar mais desses dois porque a Tmall está trabalhando muito em benefício a esses dois animaizinhos. 51,1 milhões de cães, 24,7 milhões de gatos, é a estimativa da população atual no Brasil, desses dois animaizinhos. Segundo a estimativa do IPB, o Instituto Pet Brasil, o faturamento do setor em 2021 foi de 51,7 bilhões. E em 2002, 58,9 bilhões, uma alta de 14% em apenas um ano, considerando as situações que a gente teve, como a pandemia. Mesmo assim, houve esse crescimento de 14%. Os números mostram que, mesmo com as dificuldades do cenário econômico, as famílias brasileiras não deixaram de cuidar do seu pet. Agora dá para entender melhor por que eu vou chamar essa live de Live do Amor. Então, às vezes, a mãezinha está tirando da boca para dar para o filhotinho, para o petzinho. Vamos lá. Cuidados básicos com a higiene do pet que devem ser observados. Acho que a maioria de vocês deve ter um pet em casa, né? E esses cuidados eles devem ser observados. Cuidado com a higiene, passear regularmente, né? Isso estimula, evita um estresse no animalzinho, passear regularmente com o animal, isso traz dois benefícios. Quando você passeia com o animal, ele faz o Cooper e você também faz o Cooper, né? Você também vai fazer a sua atividade quando você passeia com ele. Disponibilizar brinquedos. Não pode deixar de ter o brinquedinho do animalzinho, né? Tanto o cachorrinho como o gatinho, eles gostam muito de brincar. Cuida na documentação, principalmente vacinação em dias, a alimentação balanceada, para que ele tenha mais saúde, tenha uma vida mais confortável, e principalmente que ele tome uma água de qualidade, de boa qualidade. Esse último tema aqui é o que a gente vai frisar mais, porque faz parte do nosso projeto. Então, a gente vai falar um pouquinho mais da água do animalzinho, até porque 70% do organismo dele é a água. Então, vocês precisam investir nessa parte que é a principal, que é 70% do organismo do animalzinho, né? Chega a ser, os filhotinhos, até 80%, chega a ser água.
o organismo dele. Então, esse assunto requer muita atenção. A quantidade diária ideal é em torno de 50 a 60 ml de água para cada 1 quilo de peso. Então, se o animalzinho ele pesa 5 quilos, ele deve tomar aproximadamente 300 ml de água por dia. Se ele pesa 10 quilos, ele deve tomar aproximadamente 600 ml de água por dia. Esse é o número ideal, né, do animalzinho tomar para manter o organismo sempre alcalino e sempre bem hidratado. A água, ela deve ser filtrada. Não é porque o animalzinho que a gente vai dar qualquer água. Não, a gente precisa tratar dele como a gente trata de nós, né? Então, deve ser uma água de qualidade, filtrada, o bebedouro sempre bem higienizado. Isso vai trazer mais saúde para o teu animalzinho. Como o assunto principal, né, a Timol desenvolveu uma linha exclusiva para cuidar do seu melhor amigo. O combo Timol Pet, que é esse daqui, ó. O combo Timol Pet, ele não tem diferença do combo tradicional, combo que a gente usa nas nossas squeeze. É o mesmo produto, mas uma embalagem voltada ao pet, tá? E também o colar pet, a gente vai falar dos benefícios que esse aparelhinho tem trazido na vida dos animais. Eu vou estar bem detalhando para vocês que são distribuidores, estarem bem interagidos, né? Saber bem sobre os benefícios que esse produto vai trazer para o animalzinho. Então, são esses dois fatores. Eu trouxe um amiguinho aqui para dar boas-vindas e iniciar a apresentação junto comigo. Vou te apresentar o amiguinho que vai estar junto comigo aqui, abrindo essa reunião. No, we won't get older now. Just be younger in our dreams. My blank and the lights. A partir desse vídeo, desse meu amiguinho, ele está representando aqui todos os demais pets. Eles não precisam muito. Eles precisam do teu cuidado. Eles precisam que você forneça para eles, principalmente, aquilo que é 70% do organismo deles. Uma água de qualidade. A gente vai começar a falar dos benefícios do combo PET. Né? Então, veja só, vocês que são nossos distribuidores, precisam entender isso, precisam compartilhar essas informações, precisam oferecer isso para as pessoas. Senão elas não vão conhecer, elas não vão saber que existe isso. Todas as pessoas que têm um animalzinho, logicamente, eles querem o melhor para os seus pets. Então, vamos entender como que isso funciona, né? A gente tem até essa ilustração que eu trouxe aqui, tem ela num bannerzinho para vocês que são distribuidores poderem compartilhar esse banner aqui. É muito bonitinho, muito interessante. Aumente a expectativa de vida do seu melhor amigo através da água magnetizada. Quando a gente fala aumenta a expectativa de vida, a gente não está exagerando. E nós temos resultados que mostram isso. Inclusive, eu trouxe alguns depoimentos para apresentar para vocês. Então, vai promover maior oxigenação sanguínea. Os nossos estudos, nós temos comprovações científicas disso, mostraram que aumenta em até 10% a oxigenação sanguínea do animal. Isso é importantíssimo. Aumenta a imunidade, aumenta a resistência.
e deixa o sangue do animal mais alcalino. Ele vai estar tomando uma água corrigida magneticamente. Vou fazer uma apresentação física do produto, depois eu vou detalhar para vocês aí nos textos que eu coloquei. Os dois produtos que levam o combo PET são esses aqui. Então, você vai ter o corretor magnético, supermagnetizador. A função desse aparelhinho é quebrar a dureza da água, deixar a água até 7 vezes mais leve, são 71% de quebra de dureza, a água fica mais penetrante, o organismo do animal tem uma absorção integral, uma hidratação integral por conta da leveza dessa água, e promove também a hidrólise na água. O que acontece quando você submete a água ao tratamento magnético desse produto? Você está trazendo à água uma condição de ela trazer para o organismo do animal, tanto do animal para o humano, uma qualidade de vida diferenciada. Por quê? Ela vai eliminar as duas situações que mais causam doença, tanto para o PET como para os humanos, mas o tema hoje é PET. Vai eliminar o excesso de acidez do sangue do animalzinho e vai neutralizar o excesso de radicais livres. Você eliminando essas duas condições, através da hidrólise da água, existe uma química nisso. Você eliminando essas duas situações, você está livrando o PET, o animalzinho, de contrair doenças. Você tem um coadjuvante que vai tanto prevenir como tratar as doenças do animal, inclusive o câncer, que é muito comum, doenças de pele no animalzinho, câncer, tumores, é muito comum. E você vai estar deixando o organismo do teu animalzinho blindado. E os teus clientes, você que é distribuidor, vai estar brindando, presenteando as famílias, os seus clientes, os pets dos seus clientes, com essa qualidade de vida, com essa saúde diferenciada. Então, a hidrólise, a partir do momento que você submete a água ao tratamento magnético, promove a hidrólise. A molécula de H2O, ela dissocia os íons de hidroxila e dissocia os íons de hidrogênio, que são os componentes da molécula de H2O. Aí os íons de hidroxila vão reagir com os minerais da água. Por isso que é necessário o animalzinho tomar a água com esse produto também, que é o Top H+. Lá no interior tem umas rochinhas brancas, vocês podem ver. Essas rochinhas, elas são rochas naturais de dolomitas, elas são compostas 66% cálcio, 33% a 34% magnésio. São os dois minerais mais importantes para o organismo animal. E aí, nessa dissociação molecular, os íons de hidroxila dissociados vão reagir com os minerais da água, inclusive o cálcio e o magnésio. São minerais positivos. Nessa reação, vai se formar hidróxidos alcalinos. Aí você passa a ter uma água alcalinizante, porque na água magnetizada tem a formação de hidróxidos alcalinos, de cálcio, de magnésio, de ferro, de outros minerais que são positivos da água. Então, olha só, o animalzinho tomando essa água, ele vai ter o organismo sempre alcalino, porque a água tem poder alcalinizante. E o organismo, ele vai manter aquela alcalinidade sem precisar fazer esforço. E isso vai trazer uma vida, uma saúde, uma qualidade de vida diferenciada para o animalzinho. Isso é muito percebível quando o animal começa a ingerir a água corrigida magneticamente pelo silosimol. Mas eu falei da reação dos íons de hidroxila com os minerais. E a sobra dos íons de hidrogênio da dissociação, o que vai acontecer com ela? Quando o animalzinho toma água, os íons de hidrogênio, ele é positivo. E os radicais livres, que são os maiores causadores
de enfermidades, eles são duplamente negativos. Então, esses íons de hidroxila, 2 deles vão se unir com o radical livre quando tanto humano como animal toma a água e neutraliza o excesso de radicais livres. Eu costumo dizer que o que é ruim se torna bom, porque o radical livre é como uma ferrugem que está ali no organismo causando doenças. E quando você ingere a água com essa dissociação e os íons de hidrogênio reagem com os radicais livres, você transforma isso em novas moléculas de H2O. E o que é ruim, fica bom. A pessoa tem um organismo saudável, livre de enfermidades. Uma boa notícia para vocês. Acabei de salvar a gravação do primeiro treinamento. Deu certo. Então, o silosimol o que é? O silosimol trata magneticamente a água, promovendo a hidrólise, onde o fluxo magnético quebra as moléculas da água, que é o que eu acabei de explicar, e que facilita a hidratação e a limpeza celular. Olha que interessante. Além disso, esse processo age na redução do excesso de radicais livres responsável pelo aparecimento de várias doenças, que é a ferrugem que eu acabei de explicar. A reação química desencadeada faz com que a hidroxila, proveniente dessa hidrólise, que eu acabei de explicar, se junte com os minerais presentes formando hidróxidos alcalinos. São eles que agem no sentido de alcalinizar e oxigenar melhor o sangue. Então, o animal ele vai ter aí um aumento de oxigenação sanguínea em até 10%, e ele vai ter essa condição de neutralizar o excesso de radicais livres, eliminar o excesso de acidez, você vai ter ali um animalzinho como está aqui, ó, aumenta a expectativa de vida do seu melhor amigo. Bem, dessa forma, doenças como o câncer pode ser prevenida. Prevenir é o melhor negócio. Você ama o teu animal, você ama o teu pet, você pode estar também questionando as pessoas que você conhece, né? Então, por que não levar isso para o seu pet, né? Já que suas causas primárias são a hipóxia e a acidose e a eliminada. O TOP-H+, ele tem a função de potencializar a ação do silosimol, uma vez que adiciona na água minerais essenciais ao organismo e necessários para a formação dos hidróxidos alcalinos. O cálcio que o TOP-H+ libera na água, ele vai servir para fortalecimento dos ossos. Inclusive, nós temos, né, um estudo feito em animais que aumentou consideravelmente a densidade mineral óssea, a resistência mineral óssea e o conteúdo mineral ósseo. E esse estudo ele foi apresentado na 17ª Conferência em San Diego, nos Estados Unidos, onde reuniram cientistas médicos de vários países do mundo, né? E ali nós ganhamos uma página no Manual de Descobertas de Alimentos Bioativos e Funcionais do Instituto de Dallas, na página 184 ou 185 desse manual científico, está lá o condensador magnético desse teste que foi feito com animais. Então, está comprovado isso que eu estou falando para vocês, por estudo científico. Vocês podem estar também pesquisando no Google, né, sobre os efeitos da água na vida dos animais. Vocês der um Google acadêmico, vocês vão ver mais de 20 publicações de nossos estudos científicos. Então, isso é comprovado cientificamente, os estudos que comprovam a eficácia do produto em mamíferos, realizados por pesquisadores da APTA, em parceria com outras universidades também, né, que mostraram melhores perfis do organismo dos animais submetidos à dieta com água tratada magneticamente pelo silosimol. Então, não é uma fábula, é algo real, que pode ser que tenha convidados aqui na sala, né, você está vendo algo que é real e comprovado cientificamente. Você que é nosso consultor, nosso distribuidor, leva isso para as pessoas, mostrando a eficiência, a eficácia, através dos nossos estudos comprobatórios.
Você pode acessar esses estudos gravados no YouTube ou pesquisando, né, dá um Google lá, Psilocimol Estudo Científico. Para acessar os estudos, basta acessar o Google, né, e pesquisar. Vamos lá. Quais as vantagens? E traz mais saúde para o seu pet. Maior oxigenação sanguínea, menor acidez do sangue, diminuição das células somáticas do leite, o animalzinho que está amamentando, aumento da massa óssea, da densidade mineral óssea e da resistência, que é a composição mineral óssea. O osso fica mais forte do animal e ele não vai ter doenças, né? Então, tanto animal como ser humano, artrite, artrose, osteoporose, vocês que conhecem profundamente, sabem que a maioria das doenças dos animaizinhos é a mesma que a gente tem, né? E a gente vai estar prevenindo e ajudando o nosso melhor amigo a prevenir também. Então, o Psilocimol pode auxiliar na prevenção, tanto na prevenção, como também agir, atuar como coadjuvante no tratamento das demais diversas patologias. Mas será que isso funciona? A gente precisa ver, né? Olha só esse animalzinho, ele tinha sarna. Esse resultado aqui foi com 30 dias de tratamento. Cadê a sarna do animalzinho com apenas 30 dias? Então, por que isso acontece? Porque ele está ingerindo uma água, está alcalinizando o sangue, está trazendo mais imunidade e automaticamente ele vai se livrando das enfermidades. Esse animalzinho aqui, ele era da Thaís e do Gustavo. Será que eles estão aqui, Gustavo ou a Thaís? Se tiver algum de vocês aqui, levanta a mão para mim. Gustavo e Thaís, eles trabalham muito, pode ser que não estejam aqui, né? Eles merecem também um descanso. Então, esse animalzinho era deles. Aí começou a aparecer esse glaucoma no olho do Peter. E o Peter foi submetido a esse tratamento por 20 dias. Por apenas 3 semanas. Olha o resultado do Peter. O que o Gustavo e a Thaís faziam? Dava água para o Peter beber, lavava o Peter com a água magnetizada. O resultado foi esse aqui. O cachorrinho podia perder a visão, né? E aí está o resultado que vocês estão vendo. Isso acontece com os animaizinhos que ingerem a água corrigida magneticamente pelo Psilocimol. Eu trouxe também o depoimento do Brad, eu trouxe também o depoimento da Kika, e eu ouvi outro depoimento que eu quero trazer para vocês, só para vocês verem que realmente o que a gente está falando aqui é tudo real. Esse é o Brad. Graduada, e faço uso do Psilocimol, do Topega Mais, há mais ou menos 1 ano e 2 meses precisamente. Comecei a fazer uso da água magnetizada, uma amiga minha me apresentou, quase eu não acreditei, mas eu topei a parada de experimentar. E eu tinha fibromialgia, pressão alta e diabetes. E, graças a Deus, eu não tenho mais absolutamente nada. Eu não tomo mais medicação para diabetes, eu não tomo mais medicação para pressão alta, a fibromialgia foi embora e eu vivo muito bem. A água magnetizada, ela estabilizou o meu organismo, ela estabilizou o meu intestino, ela estabilizou o meu sono, ela estabilizou a minha parte emocional. Eu deixei de tomar Rivotril desde que eu tinha tido 2 infartos e eu vivia dependente do Rivotril. Hoje eu não tomo mais Rivotril há mais ou menos 6 meses. Graças a Deus. Eu, meu marido e o meu filho mais novo, o Brad, fazemos uso da água magnetizada. O Brad, ele tinha carrapato, porque com esse pelo todo, o mais cuidado que nós tivéssemos, ele ficava com carrapato. Hoje, o carrapato até chega na pele dele, mas morre, porque o sangue do Brad é alcalino. O carrapato não sobrevive em ambiente alcalino. Então, gente, podem usar água magnetizada. Assim embaixo. A Fátima, ela é enfermeira lá na cidade da Diamanticiana. A Diamanticiana está aqui.
em... Meu Deus. E a Fátima, eu estive na casa dela. Eu estive na casa da Fátima, juntamente com as pessoas que levaram esse produto lá, e conheci a Fátima e conheci o Brede. Olha os benefícios que ela teve, sendo enfermeira, sendo da área da saúde, conhecendo de medicina. O que trouxe o resultado para ela foi a água corrigida magneticamente pelo silosimol. E o Brede, a mesma coisa, foi beneficiado também. Mas observa o amor, o carinho que as pessoas têm pelos seus pets. Né? Olha só que interessante. É o carinho, a atenção que a Fátima dá para o pet. É o mesmo que vocês dão para os seus pets. É o mesmo que as pessoas que vocês conhecem dão para o seu pet. Nós precisamos compartilhar isso. Eu vou falar para vocês de algum comportamento pet. Vocês já perceberam, eu estou olhando o Brinde aqui, vocês já perceberam que o nariz do pet ele é sempre úmido? Por que o nariz do pet é úmido? Eu vou explicar para vocês. Né? O narizinho molhado é o que regula a temperatura do corpo. Então, ele precisa muito de água. O animalzinho não pode faltar água para ele, porque a água é que traz essa condição de regular a temperatura do corpo. E o nariz do animal tem esse papel fundamental, por isso que ele está sempre molhadinho. O nariz úmido que controla a temperatura do corpo. Talvez vocês não sabiam disso, né? E tem outra coisa que eu quero despertar vocês, porque eu via o Pingo aqui em casa, que era o meu cachorrinho, então eu percebia, eu já tive gatinhos também, e vocês devem perceber isso. Vocês já perceberam que o comportamento deles é um comportamento muito diferente do nosso? Eles são comprometidos com a saúde deles. Você pode perceber que todo dia, quando eles levantam de manhã, o gatinho estica a perninha, espreguiça, faz aquela musculação, né? Todos eles fazem isso. E o cachorrinho a mesma coisa, se estica para cá e faz aqueles exercícios deles, né? Para começar bem o dia. Então, veja bem que as atividades físicas deles é automática. Então, a gente costuma dizer, e os estudos mostraram isso, que eles são tão inteligentes como os humanos. Eles só não falam, mas eles são tão inteligentes como os humanos, e às vezes eles são mais comportados e mais responsáveis, comprometidos com si mesmo, do que os próprios humanos. A diferença é que eles têm um cérebrozinho pequenininho, né? Vocês pegarem os golfinhos, por exemplo. O golfinho são pessoas não humanas, porque eles têm a mesma inteligência de uma pessoa. Eles são muito fáceis de domar, eles têm carinho, eles têm amor. Quem teve no cruzeiro da Timol, cruzeiro internacional da Timol em 2019, nós estivemos lá no Caribe, e a gente teve a felicidade de conhecer os golfinhos domesticados. Foi muito lindo aquilo lá. E eu trouxe essa impressão, né? O golfinho, ele realmente, eles são pessoas que não são humanas, porque eles são muito inteligentes, né? Os chimpanzés, eles têm uma inteligência, segundo os pesquisadores, de um garoto de 3 anos. Tem chimpanzés, né? Foi feito estudo com chimpanzés, que tem chimpanzés em um zoológico, não me lembro aonde, que eles jogam joguinhos no computador. Até isso os chimpanzés conseguiram fazer. Aí tem os papagaios, que a gente não pode esquecer que eles também são pets, né? Os papagaios, eles têm até a capacidade de montar frases, cantar músicas. Ele não tem mais inteligência porque o cérebro dele é muito pequenininho. Mas você pega um animalzinho desse, a inteligência dele, aí a gente entende por que eu estou chamando essa live de live do amor. Eles têm o mesmo sentimento que nós, eles devem ter o mesmo tratamento que nós, eles devem ser respeitados. Se nós tomamos a iniciativa de termos um pet em casa, nós temos que dar o melhor para eles.
Eles são como nossos filhos, não é mesmo? Você que é a mãezinha que tem o pet, olha a Fátima segurando o Brad ali no colo, né? Então, o cachorro, segundo as pesquisas, ele tem o conhecimento, o entendimento, a inteligência de um garoto de 2 anos. Você pega um bebezinho de 2 anos, você entende a inteligência do cachorro. E o cachorro, ele tem uma capacidade de memorizar de 160 a 250 palavras e entender o significado delas. Vocês vão ver que tem os cães domados, aí, os cães treinados para procurar drogas, coisas ilícitas. Eles entendem, eles têm muita inteligência. E a capacidade da inteligência deles é de um garotinho de 2 anos. Então, eles conseguem, segundo as pesquisas, gravar e entender o significado de 160 a 250 palavras, só para vocês entenderem melhor, né, o que é esse bichinho aí que vocês amam tantos, né? Eles são capazes de decorar essa quantidade de palavras. Mas eu trouxe também aqui a Kika, para me ajudar na live. Vocês vão ouvir o depoimento da Kika. Bom dia. Me fala o que aconteceu com a Kika. Então, a Kika teve um problema cardiológico sério, né? O coração dela dilatou, a válvula do coração não está funcionando mais e ela está com a taquicardia muito forte. Aí foi quando vocês me ofereceram o Silosimol. Eu comprei e ela começou a usar. Por 3 dias que ela estava usando, eu já percebi que diminuiu a canseira dela, o cansaço e a tosse, que era muito. Ela só vivia quietinha, né? Quietinha, deitada, prostrada, né? Eu levei o cardiologista, ele falou que ela ia durar no máximo 1 ano. E aí, quando começou a usar água, a reação foi muito rápida. Aí, quando voltou no cardiologista, ele ficou admirado do resultado dos exames. Porque o coração não estava dilatado mais, ele voltou ao tamanho normal. A taquicardia diminuiu muito. Ele disse que ela continua cardíaca por causa da válvula, né? Que a válvula não tem jeito. Ela, depois que ela desgasta, ela realmente só se fizesse uma cirurgia. Mas ela... Não tem, mas a qualidade de vida dela melhorou muito. Ela voltou a brincar, a andar dentro de casa, não fica prostrada mais. Tá aqui, ó. Põe ela no chão para ela 16 anos tomando banho, andando na rua. Olha que linda ela, tá vendo? A qualidade que ela tem, ela não fica quieta mais, ela ficava só prostrada, quietinha, agora ela anda, brinca, né? Que maravilha. Tem 16 anos. 16 anos? Anda na rua. Nossa, com 16 anos, caminhando na rua, a qualidade de vida melhorou muito. E feliz dentro de casa, né? E eu também. E domingo, bichinho, assim, a tosse, né, que eu tossia muito, né? Dá muito, né? Ela melhorou demais. Aí ela ainda é cardíaca, toma 2 remédios só, tomava 6, diminuiu na medicação também. Que bom. Então melhorou muito. Tá bom, obrigada, viu? Deus abençoe, que ela continue melhorando mais ainda. Então, pessoal, vocês viram aí a importância de tomar a água magnetizada? Essa pessoa aí, a mãe da Kika, é uma pessoa bem de vida. Ela já tinha investido muito, mas muito mesmo, no animalzinho, mas não tinha solução. Vocês viram o resultado? Tomando água corrigida magneticamente pelo Silosimol. Aí, ontem eu ouvi o depoimento da Sabrina. Sabrina, você está aqui? Levanta a tua mão se você estiver aqui. A Sabrina tem um gatinho de estimação. E ontem eu ouvi o depoimento da Sabrina. Ela está aqui, ó, Sabrina e o miudinho. Sabrina, vou pedir para você ativar o teu som, mas abrir também o teu vídeo para o pessoal conhecer, se ele estiver aí junto contigo, tá? Aqui. Um minutinho. Só um minutinho. Ela está toda desconfiada. Sabrina,
Eu não estou vendo a Sabrina. Peraí, deixa eu colocar. Ele tá faltando muita gente. Levanta a mão, baixou. Tá ativado. Destaque. Levantou a mão agora de novo aí, ó. Bom dia. Pronto, agora está aí, o Mildinho e a Sabrina. Sabrina, eu vi o teu depoimento ontem, eu achei muito lindo. Eu gostaria que você compartilhasse ele com os demais aqui, para que todos conheçam a sua história. Eu tenho fibromialgia e comecei a usar o projeto, né, para cuidar de mim mesmo, né, assim, nessa intenção. E o meu gato, ele foi diagnosticado com autismo. Ele tem 2 anos e ele era um gato pequenininho, agora ele tá grande, ó. Tá crescendo. Então, assim, ele tem várias limitações, né? É um gatinho, sempre foi um gatinho, assim, bem quietinho, apático, não fazia nada que gato faz, né? Ele não sobe em nada, nem no sofá. Não pede comida, não mia praticamente, né? E era um gatinho que só ia comigo. E, assim, todo cheio de limitações. E em casa eu sempre tive outros pets, cachorro, né? Na hora de comer, ele só comia junto com eu tinha 2 pitbulls em casa, e ele só se alimentava junto com elas. Então, se elas estavam correndo no pátio, que eu morava em uma fazenda, ele ficava sozinho e ele não comia. Então, ele só comia quando elas estavam juntas, ou se eu ficasse do lado dele. Então, ele tinha bastante limitações, e a veterinária diagnosticou ele com autismo. Então, assim, todo o desenvolvimento dele, o crescimento, né? Ela falou que era como se fosse de um filhotinho mesmo, então ele estava ainda em desenvolvimento. É como ele não tinha mais a mãe, e depois eu fiquei sem os outros pets, né? Sem as outras cachorras. Eu mudei para um condomínio, e eu não tinha condição de ficar com todos eles aqui. E aí eu trouxe só ele. E tem 18 dias que nós estamos fazendo uso da água. E ele tem uma coleirinha pet também. E nesse período, ele mudou bastante. Hoje ele já consegue brincar, o meu filho brinca com ele, faz gracinha igual de gato mesmo. Ele já tem aquela habilidade, né, do toque com a patinha. Então, ele desenvolveu bastante. E eu acredito que cada dia mais ele vai melhorar mais, vai desenvolver mais. É como se agora ele estivesse chegando numa fase do gato mesmo adulto, né? Porque ele já tem 2 anos. Mas é como se ele ainda fosse um bebê. Mostra ele aí, Sabrina. Ele está hoje um pouquinho quieto, não quer ficar aqui no colo. Olha ali, pessoal, a coleirinha dele, né? O colarzinho dele, né? O colar pet. Que interessante. O Mildinho, é Mildinho o nome dele? Mildinho. Mildinho, ele toma água magnetizada e usa o colar pet. Vocês viram o que o nosso projeto trouxe na vida do Mildinho? E ele melhorou a pelagem, Cid, né? Ele fez uma troca de pelo, né? E assim, a pelagem dele tá mais um brilhinho melhor, melhorou, não tá caindo. Então, ele tá atento com o barulho lá fora, ele tá observando. E ele não observava nada. Nada chamava a atenção dele. Outra coisa que me chamou a atenção, Sabrina, foi que eu nunca imaginei um animalzinho autista. Vocês já ouviram falar em animais autistas? Aqui conosco está a Luciana, ela vai falar daqui a pouco. E a Lu, dá um tchauzinho aí, Lu. A Lu, ela é da área veterinária, terapeuta de animais, então ela vai estar à disposição para tirar dúvidas de vocês depois também. E eu percebi que ontem até a Lu ficou admirada de ver o gatinho da Sabrina autista. Eu nunca ouvi falar disso. Então, aí vocês conferem que as doenças dos animais são as mesmas nossas, e a gente deve conscientizar isso e levar essa conscientização para as outras pessoas, né? Não é só o fato da gente estar empreendendo aqui no projeto, é o fato da gente estar levando esse benefício para as pessoas.
Quando a gente fala em empreender no projeto, você que é convidado, o nosso projeto é muito bom para empreender, para você vir com a gente empreender. Mas o melhor daqui não é o empreendimento que é bom demais. O melhor é você ver pessoas felizes como a Sabrina. O amor, o carinho que ela tem pelo miudinho, e esse resultado que ele teve aí através do nosso projeto, olha a alegria, a felicidade estampada no rostinho da Sabrina. Obrigado, Sabrina, pela tua participação, viu? Então, Lu, fica de prontidão aí, porque as broncas aí, quando vier brasa na minha mão, vou passar para você, tá? Então, agora, a gente vai falar um pouquinho do colar PET. O colar PET, vocês viram aí no pescoço do miudinho, o colar PET, ele vai potencializar esse resultado. Tem animaizinhos que não têm água magnetizada, mas puseram o colar PET, e os donos perceberam uma grande diferença. Logicamente que o maior benefício está na água, mas quando você faz como a Sabrina, dá água para o PET e coloca o colar PET, você está melhorando em muito a vida do seu animal, em muito, e eu vou explicar isso de forma que vocês vão entender, né, o porquê desses resultados. Então, nós temos aí, o colar PET foi lançado há pouco tempo, dificilmente vocês vão achar isso no mercado, é uma exclusividade, e tem no tamanho P, M e G, tanto para gatos como para cachorro, né? Isso aqui também é um bannerzinho que vocês conseguem aí com os seus líderes, que vocês podem estar divulgando ali no Instagram, no Facebook, né? Ó, vamos conhecer o produto, então. Olha esse banner que interessante, ó, seu pet mais protegido. Ele é bactericida contra pulga e carrapato. Vocês viram a Fátima falar do Brad? Que o Brad antes ele tinha pulga e carrapato e agora ele não tem mais? Porque a pulga e o carrapato, ele vem no animalzinho porque o sangue está ácido. A partir do momento que você alcalinizou o organismo do animal através da água magnetizada ou do colar PET, que todo ele é bactericida, as pulgas e os carrapatos não vêm mais no animal, né? Então, ó, é mais imunidade, é mais força, é mais equilíbrio, é mais elasticidade, diminui o estresse, diminui o risco de doença, diminui o cansaço, diminui a fadiga. O miudinho tinha preguiça até para comer. Tinha que ter 2 pitbull do lado dele lá, né? Para ele comer. Não sei se comia de medo ou se dava coragem quando via os amigos dele, né? A validade do colar não tem validade, é indeterminada, vai do capricho da pessoa que está usando, tanto o colar como a pulseira, tá, gente? E tem garantia de fabricação, tá? E esse produto, né, ele tem em todo ele, eu tenho um aqui para mostrar para vocês, né? Toda essa borrachinha, né, que é o componente do colar PET, é injetada, ela é de PVC, é um PVC atóxico injetado. Então, ela tem aqui também na composição infravermelho longo e íons negativo, que são os 2 elementos que trazem esses benefícios para o animal que a gente vai entender. Então, esses 2 elementos que promovem tudo isso aqui, esses benefícios, ó, diminui o cansaço, a fadiga, o risco de doença, o estresse, aumenta a imunidade, o equilíbrio, a elasticidade e aumenta a força do animal. E você vai pôr isso aí no animal, você vai conferir que o resultado realmente é imediato. Então, tá aí os colarzinhos, né? São 3 tamanhos. E por que que isso acontece? Esses benefícios, esse resultado aí, tanto do Brad, como da Kika, como também do miudinho, né? Agora, o infravermelho longo e o íon negativo, ele tem poderosa ação para os organismos dos seres vivos. O titânio, a platina e o alumínio, a 99% de pureza, quando combinado esses 3 itens, eles formam a fototerapia, que é o infravermelho longo, é uma onda luminosa. Então, essa energia é semelhante aos raios solares do início da manhã e do final da tarde. Então, também promove uma melhoria, uma melhor condição de vitamina D no organismo do animal também, usando esse aparelhinho, né?
é extremamente benéfica, pois auxilia na desintoxicação celular e no aumento da imunidade, levando à prevenção de doenças em animais e também em seres humanos. Eu já estou terminando, daí eu vou abrir para vocês fazerem as suas colocações. E a gente tem também depoimentos do Colar Pet, além do miudinho, que é fantástico, extraordinário. Sabrina podia gravar isso para nós, né? Do jeito que a Fátima fez ali com o miudinho no colo. Sabrina, eu vou fazer esse pedido para você, porque é muito interessante, né? Mas a gente tem diversos depoimentos, vocês podem também estar levantando a mão, mostrando o teu animal, contando a história dele daqui a pouquinho, já estou terminando. E eu trouxe aqui o depoimento da Mari com os diversos que ela tem em casa. Dá uma olhadinha nisso. Essa aqui é a minha Lola, né, filha? A Lola tá com a coleirinha, a coleira da Timol, tá magnetizada. A Lola tinha problemas renais agudos, foi internada, ficou na UTI, gastei um monte. E agora tá aí, ela começou a tomar água magnetizada, né? Aí eu teria que dar ração própria, eu não queria saber, hoje ela come a ração normal, que todos os outros 3, que depois vocês vão ver, comem. Ela usa coleirinha também, né? E era para eu ter perdido. Não, tá aqui, ó, limpinha, saudável, pelo bonito, linda, se alimentando, tá aqui. Aí tem forragem, sem problemas, também usa coleira, toma água magnetizada, Chante, esse aqui é meu neto, também usa coleira, toma água magnetizada, e o Asco, meu gatão, usa coleira também, toma água magnetizada. Você indica para as pessoas essa coleira de água, coleira, porque a coleira também é anti-pulgas e carrapatos. Então, não precisa estar gastando todo mês com comprimido que custa mais de R$50 para cada um, né? Os cachorros também. Os dois usam a coleira e tomam água magnetizada. Imagina só, gente. 2 cachorros, esse monte de gatos, R$50 por mês para tratar pulga e carrapatos. É o quanto que as pessoas têm investido nos animais e é a oportunidade que vocês têm, tanto vocês que já são nossos distribuidores, como você que é convidado aqui, né? Tem essa oportunidade de vocês empreenderem também. São produtos exclusivos. E a linha PET, ela não sofreu o impacto da pandemia. Ao contrário, cresceu 14%. O crescimento foi exponencial em vista da crise econômica que nós vivemos. Então, está mais que confirmado que esse é também um bom empreendimento. Então, você que é nosso convidado, atenta para isso também. Conversa com a pessoa que te convidou, pede para te explicar como que faz para você ser um distribuidor, você vai ter esses produtos pela metade do preço, sendo nosso distribuidor aqui na empresa, tá bom? Nós temos os laudos comprobatórios da eficiência dessas energias e contra fatos não tem argumento, né? Vocês estão vendo aí o resultado das pessoas, os depoimentos, né? Era bom que os animaizinhos falassem, para que eles mesmos contassem, né? Mas as mãezinhas contando, a gente também acredita, e acredita muito, porque está vendo aí os resultados. A gente também tem um marketing pronto, né? No mês de abril, né? Foi criado também o Abril Laranja, que é em benefício dos animais, a gente observar isso, e a gente tem também o marketing pronto para vocês fazerem as suas postagens aí e divulgar isso, né? Bom, terminando aqui minha apresentação, agora vou abrir para vocês tirarem as suas dúvidas. Está aqui conosco a Luciana. Cadê a Luciana? Levanta a mão de novo, Lu. Deixa eu ver. Tá
Aqui com nós a Luciana. Luciana é dessa área, né? E a Luciana pode estar respondendo as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem. Levante a sua mão virtual, não leva nada para casa. Esse treinamento oficial da Timol, ele dura 1h, 1h15, mas eu não tenho pressa, não. Eu estou aqui no aconchego do meu lar, e a dona Ivone está fazendo o almoço, vai demorar, então eu posso ficar aqui um tempão com vocês. Fiquem à vontade, pode levantar a mão à vontade, não leva a dúvida para casa, né? Embora que está muito bem explicado aqui, mas vocês podem estar questionando. Cadê? Não tem dúvidas? Levante a mãozinha aí. Lu, eu vou colocar você aqui, ativar o teu som, tá? Você deixa o som sempre aberto aí para você estar respondendo o pessoal. Posso fazer um complemento na sua palestra? Pode se apresentar, pode fazer o início aí. Bom dia, gente. Eu sou Luciana, eu sou terapeuta animal, estudante de medicina veterinária. Steve, eu vou te parabenizar, sua palestra estava excelente, e eu só vou fazer alguns complementos, pode ser? Fique à vontade, Lu. Quando você falou que os animais, a coleira era boa para vitamina D3, né, do que é o sol da manhã e o sol da tarde, os animais eles têm uma característica diferente de nós seres humanos que vamos lá no sol, tomamos sol e administramos a vitamina D3, os animais não acontece isso com eles. Eles não têm essa capacidade através da pele de fazer a absorção da D3. Então a coleira é muito importante nesse sentido. Uma outra coisinha que a coleira também é muito importante, como ela transforma, né, o sangue de ácido para alcalino, os parasitas, os fungos, os carrapatos, os vermes, os mosquitos, eles têm tropismo pela acidez. Então, quando a gente passa a ter o sangue alcalino, eles não têm mais interesse nesses animais. Então, assim, a coleira lá fala que é do mosquito, da pulga e do carrapato, né? Mas ela também serve para os mosquitos, né? Mosquito de leishmaniose, a mosca de ponta de orelha, que faz aquela feridinha na ponta de orelha, porque eles têm tropismo pela acidez, e o sangue estando alcalino, isso para de acontecer. Olha que interessante, gente. Por isso que é bom ter pessoas mais experientes aqui. Lu, pronto, as suas colocações, podemos ir para as perguntas? Legal. Sim. Então, nós vamos abrir o som aqui da Cláudia Rios. Cláudia, bom dia. Bom dia a todos. Na verdade, eu quero dar um depoimento. Assim que eu entrei na Timol, eu tive uma cliente que vivia subindo e descendo, levando o animalzinho dela para os veterinários. E eles só passavam antibiótico. O animalzinho dela não estava nem comendo, nem bebendo, roncava muito, o narizinho escorria bastante, e ela vivia preocupada, ela achava que ele já ia, né, perder a vida. E então, através de mim, ela conheceu a água magnetizada. Aí passei para ela, e ela começou a dar só da água magnetizada para o animalzinho dela. É um pinche. E pinche é cheio de energia, né? E ele já estava todo paradinho. Começou a dar só água magnetizada. Não demorou algumas semanas e ela apareceu aqui em casa com ele. Levou numas dunas que tem aqui, próximo à praia. O cachorro subia, descia, todo animado. Veio aqui para casa, eu também tenho uma pinche. Esse cachorrinho pegou minha pinche, que ela estava no cio, e ela estava encantada, feliz em ver o animalzinho dela, tão feliz, tão animado. E esse é o depoimento que eu quero dar. Então, eu tive a oportunidade de ver uma experiência dessa. Então, a gente realmente fica muito feliz em poder ajudar, né? Até mesmo os animaizinhos. Maravilha, Cláudia. Olha aí, vai aumentar aí teus filhotinhos, né? Não pegou não, graças a Deus. Vocês viram que interessante, né? Ativa os ânimos, ativa todo o organismo do animal, isso é muito importante, né? Você quer fazer alguma colocação sobre isso que ela está falando, da tua experiência? Então, na verdade, assim, né? Que a gente vê que os resultados traz a vida de volta para o animal, né? Ele sai, eu costumo dizer que ele sai do estado quiescente, né? Que é aquela, tá ali, né?
sobrevivendo, né? Porque, na verdade, parece que realmente está esperando o horário da morte, né? E aí, é que nem uma plantinha sem água, né? Quando você põe água nela, ela levanta, ela cresce, ela fica toda esplendorosa, né? É isso que o projeto faz com os animais nossos. Então, Lu, você falando aí, eu lembrei que a gente pode fazer um acréscimo quando a gente vai fazer um atendimento para uma família, aumenta isso na fichinha de vocês, na ficha de anamnese. Lembra que os animaizinhos, eles também são membro da família. Pergunta se tem animal na casa, pergunta se a saúde dele é boa. Olha, eu já vi, se não 2 ou 3 vezes, depoimentos de animaizinhos que queriam ficar só quietinho, deitado no cantinho. A partir do momento que começou a usar o projeto da Timol, tanto a água como o colar, eles tiveram uma sobrevida, que nem diz o seu Francisco, que está aqui com a gente, né? Eles ganharam uma vida, o que a Lu falou ali, né? Às vezes o animalzinho ele está vegetando, ele não está vivendo, porque ele também tem sentimentos. E aí você traz de volta para ele toda essa disposição. Olha, isso não tem preço, né? É até emocionante. É emocionante. Sandra, vou liberar teu som. Bom dia, Sandra. Bom dia. É um depoimento também. Assim que eu comecei a usar água, o meu cachorro ele estava com um tumor nas costelas dele, que eu não sei falar o nome. Ele estava tipo esse tumor, né? E eu comecei a tomar água e a minha vizinha estava me dando, né? Comecei a tomar água e comecei a dar água para ele. Aí, quando uma semana, fui dar banho nele, o caroço tinha murchado e caído. O caroço dele lá onde ele estava. E ele estava também com a... Ai, tô nervosa. Ele estava, ele estava, tipo, pelando, né? E agora ele não está mais. Só que eu ainda não estou usando a coleira, né? Porque ele é enorme, meu cachorro. Aí eu não sei se tem coleira, dá para ele. Mas foi muito bom. Perfeito. Sandra, você pode pegar uma fita métrica, medir em volta do pescocinho dele, depois ir olhar lá qual é a melhor coleirinha para você comprar para utilizar para ele, tá? E eu também, desculpe, todo de 2 em 2 meses tinha que comprar um remédio para ele, mastigado, que era R$90. Aí eu não estou comprando mais, porque ele não está mais, não pegou mais pulga nem carrapato, e eu nem estou usando a coleira ainda. Perfeito. Imagina quando ele começar a usar a coleira, então, Sandra. Uhum. Olha só, Lu, olha para você ver, a gente vai interagindo e vai despertando outros pontos. Nós não estamos levando só a saúde, nós estamos levando economia. Nós estamos cooperando economicamente com as pessoas. R$90 um comprimido. O da Sandra era 7 animaizinhos, R$50 cada um por mês, R$350 por mês. Olha quanto que elas economizaram, a Mari, né? A Mari e a Sandra agora também contando isso daí. Então, esse ponto vocês podem levar também para as pessoas que vocês conhecem e fazer também esse questionamento. Eu vou aproveitar aquilo, só um minutinho. Você sabe, Sidney, que quando a gente vê esses relatos, a gente vê que as pessoas elas estão mais felizes, né? Como os pets eles são membros da nossa família, né? Eles são tidos como filhos, né? Tem uma pesquisa bem recente que 80% da população está deixando de ter filhos para ter animais, né? Então, é um número muito alarmante e a gente vê a felicidade nas pessoas, né? Então, cria uma felicidade no nosso emocional, né? Deixa a nossa glândula do timo feliz e ela é uma das que produz células de imunidade para nós e o bolso, né? Olha só, a pessoa tem a felicidade financeira também, né? Olha, Lu, eu só tenho certeza de uma coisa após essa live. Vai vender muito colar aí na Timol, muito combo aí para os pets, e vai ter muita gente que não tem pet e agora vai querer ter, né? Vai querer ter, é por isso que eu falei que o nome da live hoje é Live do Amor, né?
O pet é muito interessante. Aí você senta ali no sofá, vai assistir um vídeo, alguma coisa, ele chega e deita na sua cabeceira ou nos seus pés e fica ali. Aqui em casa, aonde a dona Ivone ia, o cachorrinho ia atrás. Era Ô, Sidney, o pet, ele é o único. Se você deixar ele trancado, por o tempo que for, quando você abrir a porta, ele está feliz ao te ver. Ele te ama igual. Ele te ama igual. Um amor verdadeiro. É até emocionante quando a gente fala isso, né? Mas é muito lindo. Então, essa live aqui, tem alguém que digitou no chat ali, né? Está interessante, e está mesmo, né? A gente está falando aqui, é puro amor. Mas aqui nós estamos em 146 pessoas. Eu gostaria que, se tiver algum convidado aqui, que você não é nosso distribuidor, é nosso convidado, digita o número 1 aí no chat, se você consegue digitar. Quero saber se tem convidados aqui. Tem convidados aqui, digita 1 no chat, número 1 no chat. Vamos ver se tem convidados. Vocês não convidaram os seus amigos para uma live tão importante dessa? Não tem convidado aí? Meu Deus do céu, vocês perderam uma oportunidade muito grande. Agora vai ficar mandando a live gravada de 1h30 e pensa que eles vão assistir. Olha, eu vou dar um puxão na orelha de vocês todos aqui. Vamos lá. Ângela, bom dia. Bom dia a todos vocês. Olha, aqui em casa nós somos 4 gatos e a primeira a usar o produto fui eu, né? Que tive um problema grave na coluna e eu andava de bengala. Então, eu tinha um problema muito grave da escoliose e pegou o nervo ciático da minha perna, né? Então, eu andava de bengala já há mais de 1 ano. Então, eu já não tinha mais remédio para mim. Era da pregabalina e era morfina. E eu não tinha vontade de tomar morfina, né? Porque a gente sabe que morfina é uma coisa que dependente, você fica dependente. E quando eu fiquei sabendo da água, que foi uma coisa para mim que... E fiquei sabendo dessa água, eu falei assim, olha, com tanta dor que eu tenho, se me falar para tomar xixi de vaca, eu tomo, porque eu já não tinha mais remédio para mim, eu na minha situação que eu estava, né? Mas adquiri a água e depois eu comecei, eu tenho meus gatos de estimação, uns que estavam na rua e outros que eu tenho de estimação já meus mesmo, que foi criadinhos comigo, né? Eu passei da água para minhas gatinhas, inclusive Julie estava comigo aqui, ela já foi se deitar. E ela tinha um problema nos olhos, que ela tinha uma infecção no olho. E já há 5 anos eu não conseguia curar aquela infecção, sempre limpando, e os pelos dela caíam muito, né? Eu já estava ficando assim, desanimada. Eu falei, vou dar água para essa gata. Quem sabe, né? Se melhorou eu, quem sabe melhora ela. E você sabe que ela gostou da água, ela não era de tomar água, você punha o pote d'água. Eu já tinha feito de tudo, botado água gelada, bexiga com gelo lá para ela lamber, e já nada. E quando ela viu a água, ela, né, ninguém mandou ela tomar, ninguém conversou com ela. Falei, filha, toma essa água aqui, você vai beber essa água aqui. E hoje ela é a gata linda que está aqui, não tem pelo, vive aqui no meu colo, a gente foi deitar agora, e melhorou. Eu lavava também os olhinhos dela, sabe? E o pelo parou. Hoje eu falava que eu ia ter uma vassoura de pelo avulsa aqui na minha casa, sabe? Porque era um pelo danado, né? E olha, parou o pelo, os olhos melhoraram. Ela sempre vivia febril, com o narizinho seco, né? Que a terapeuta vai explicar um pouquinho mais sobre isso, né? Acho que ela devia ter uma infecção interna. Então, sei que para ela foi muito bom e ela vive comigo aqui, só que ela já foi se deitar. E eu tenho um gatinho aqui, deixa eu ver se eu pego ele, consigo pegar ele aqui. Muito lindo, né, Laura? Sim. Correram tudo. Correram tudo. Peraí. A empolgação das pessoas é muito gostoso de ver, né? É emocionante, eu fico toda emocionada aqui. Eu também. Você sabe que enquanto ela vai pegar o gatinho... Ah, ela já voltou, então. Olha, o Valentino, ele foi achado no lixão. E trouxeram ele para mim aqui. Ele estava... Olha lá, filho. Ele estava todo tapado
deu nele uma sarna crostosa. Ele era bem menorzinho, então ele estava cego. E colocaram lá fora, né, que a gente costuma dar comida para os animaizinhos, e puseram ele lá fora. E ele estava todo coberto de sarna. Esse abdômen dele era globoso. Eu queria que vocês vissem esse abdômen dele. Eu pensava que ele não ia todo cheio de sarna, no corpinho todo. Aí, o que foi feito com o Valentino? Ele não foi para veterinário, não. Ele foi água magnetizada, que ele bebeu. Aqui era todo fechado, gente. Ele já não tinha mais pelo. Ele estava cego de tanta sarna. E ele foi... Por isso que eu coloquei o nome dele de Valentino, porque ele suportou toda, né, a limpeza que foi feita com ele. E ele bebe a aguinha dele magnetizada, que agora ele ganhou um lar para ele, né? Olha lá, filho. Olha lá, meu querido. Então, ele mostra que a água realmente tira os bichinhos da semi-morte, viu, gente? Ele sofreu muito. E, olha, ele enxerga, eu pensei que ele não enxergaria, porque ele estava tampado de sarna, e ele enxerga, ó, tá vendo? Ele toma a aguinha dele, ele é muito mansinho, né? Então, ele está aqui. E eu tenho a Mel, que é uma gata de rua. Vem aqui, Mel. Lá vai ela. Vem aqui, Mel. A Mel, ela foi deixada aqui na minha casa com 3 filhotes, magra, desnutrida, e ela não tinha... Hoje ela está outra gata, gente. Por quê? Ela não tinha leite mais para os filhos dela, de tão desnutrida que ela era. Aí eu falei, filha, você vai tomar água magnetizada. Você vai tomar água magnetizada. Eu pus ela à noite em casa, já botei o pote, tratei os filhotinhos dela, botei a água magnetizada para ela. No outro, ela tocava os filhotes, porque ela não tinha leite, você entendeu? No outro dia, os bebês já estavam mamando, gente. Ela veio leite para ela, sabe? E ela acabou de criar os bebezinhos dela. Então, e depois ela engravidou de novo, mas teve uma gravidez super boa, com 4 gatos bonitos, e todos os gatinhos, ela amamentou o período todinho, muito leite. Então, isso, eu acho que a água magnetizada também ajuda no leite materno, que é isso que eu queria falar também dos animais, quem tem problema com animais que, às vezes, abandonam a cria por elas não terem leitinho, né? Não é porque elas querem abandonar o bebê dela, é porque elas não têm leite. É sobrevivência, né? Isso é instinto de sobrevivência. E Mel foi campeã, porque, olha como ela está linda. A senhora está de parabéns. Viu? Então, essa água é maravilhosa. Eu acho que só de eu beber essa água, de eu ter essa água na minha casa, eu já sou muito feliz. Olha, Ângela, eu acho que Deus te ama muito. E agora a gente vai te amar também, porque teu coração... Verdade. Você sabe, o Sidney, que ela falou assim que a gatinha parou de dar de mamar, né, do leite e tal. Você sabe que os animais, as fêmeas, elas também sofrem com aquela doença de eclâmpsia, sabe? Que é a hipocalcemia, a falta de cálcio no sangue, e elas não conseguem mesmo gerar leite para fazer a amamentação, e elas acabam até chegando a óbito com esse problema. E a água magnetizada, ela sana, né? Quem cria, quem tem produção, a gente tem notado uns resultados excelentes. As vacas têm aumentado em 20% a produção de leite quando ela toma água magnetizada e mineralizada. Perfeito, Lu. Os nossos estudos mostraram isso, a melhora na qualidade do leite e a produção, né? Mas eu lembrei, quando eu vim para o projeto, eu vou compartilhar isso com vocês. Quando eu vim para o projeto, tem 2 depoimentos que me segurou muito no projeto. Foi o depoimento da Neiva, do Moisés, que vocês conhecem, e o depoimento do Salatiel. O Salatiel era um casalzinho novo, e eles tinham um filhinho pequeno, e ele estava desempregado, então eles alimentavam mal. E eu lembrei dele. Eu fui lá levar o projeto dele, ele falou para mim assim, olha, meu irmão, eu gostei muito, mas eu não tenho nenhuma condição. A situação aqui em casa está assim, assim, assim.
Falei, não, eu vou te ajudar. Ele faz uma lista de 10 nomes, eu vou vir amanhã cedinho, 8 horas eu pego você, nós vamos trabalhar o dia inteiro, vamos vender e vamos pagar a tua franquia. E eu peguei ele de manhã, nós fizemos 6 ou 7 vendas aquele dia, comprei a franquia Ouro, deixei ele franqueado, e eles começaram a tomar água magnetizada. Então, o que acontecia? O bebê, ele amamentava, mas não sustentava, ele chorava muito, porque o leite da mãe não sustentava, porque a mãe se alimentava mal. A partir do momento que a mãe começou a tomar água, melhorou a condição do leite e o bebê parou com aquela choradeira toda. Então, foi ali que eu aprendi isso que vocês estão falando aqui agora. E o leite passou a ser nutritivo, né? É muito interessante o que aconteceu ali. E aquilo, eu sempre lembro disso, esses 2 depoimentos, quando eu quase não tenho essa situação de pensar em parar no projeto, né? Porque eu, graças a Deus, sempre deu muito certo. Eu, além de levar benefício, eu ganho muito bem no projeto. Eu também não rasgo dinheiro, não. E aí não me passa na mente de parar no projeto. Mas eu sempre trabalho assim para mim ter um conforto, né? Hoje, com essa situação online, a gente trabalha, compartilha, ganha dinheiro de dentro de casa. Então, eu estou trabalhando mais esse conforto, pensando mais na minha aposentadoria, mas em momento nenhum de deixar a Timol ou de deixar de compartilhar com vocês toda essa experiência que eu tenho. Eu amo compartilhar isso com vocês. Mas alguns momentos que talvez quis dar esse sinal, a primeira coisa que eu faço é lembrar dessas pessoas que tiveram esse resultado. E isso me sustenta, me faz forte, me motiva no projeto. Eu tenho certeza, Lu, que as pessoas que estão aqui, ainda tem 135, que as pessoas que estão aqui, elas vão estar mais motivadas, vão ser pessoas melhores e vão estar mais animadas no projeto a partir desse treinamento. Sim, porque a gente vê a possibilidade de, além de ajudar as pessoas, que é o maior foco do projeto, né? A gente também pode ajudar os animais, né? Que eles convalescem tanto, né? E às vezes tem pessoas que falam assim, eu não posso pegar um cachorro e ajudar. Gente, põe água no portão. Põe um baldinho lá de água todo dia para um animalzinho passar e beber, você está ajudando. Você está levando uma forma de saúde sempre trazer para dentro da sua casa. Tem essa possibilidade também. E é água, é uma simples, é água, né? Água todo mundo tem, né? Perfeito. Água do nosso projeto. Eu acho que eu baixei a mão de alguém aqui, agora não sei de quem que foi, depois você levanta de novo. Vou pedir para ativar o som. Quem que eu ativei o som aí, que eu estou todo perdido aqui agora? Alba, você ativou o som da Alba, Alba Valéria. Então, Alba, fica à vontade. Oi, bom dia a todos. Eu gostei muito da experiência da cachorrinha, né? Da Kika, a cachorrinha que tem esse problema no coração, né? Porque eu tenho uma cachorrinha. Eu acho que fechou o teu som. Pode abrir de novo, Alba. Eu estava dizendo que a experiência da Kika, a cachorrinha, eu achei assim muito bom para mim, eu ouvi, porque eu tenho uma cachorrinha que o nome dela é Raninha, né? E ela tem um problema de estreitamento de traqueia, né? Ela tem aquela tosse, né? Ela tem aquela tosse, aquele sintoma assim de tosse curta, seca e alta. E ela vive sempre comigo, eu estou levando ela para o veterinário. Só que a clínica aqui que eu levo ela é uma clínica que é um pouco cara, né? Porém, eu sinto que, apesar de eu pagar esse valor alto, quando eu venho com ela, por um bom tempo, ela fica assim estável, né? Eu até brinco com as veterinárias de lá, que ela já me conhece, que eu digo que essa clínica é uma máquina de fazer dinheiro. Porque quando eu vou na clínica, aí a médica vai passar o medicamento para ela. A médica me diz, eu tenho que ver como está o rim, eu tenho que ver como está o fígado, eu tenho que ver como está o sangue, eu tenho que ver como está o coração. E cada exame desse é uma nota, é um valor alto, né? Assim, por esse problema, ela já até ficou internada lá e tudo. E é muito alto o valor. A gente ainda bem parcelou um valor que está pagando de 10 vezes, já começa o outro e uma bola de neve.
O que eu quero dizer é o seguinte, ela está tomando, essa água tem uns 25 dias, foi que eu conheci, né? Uma pessoa me falou do projeto da Timol, aí eu também, assim que eu comecei a dar água para ela. Aí tem mais ou menos uns 15 dias que ela botou uma coisa diferente, né? Que eu fiquei assim muito preocupada, com medo de ser um sinal de que a situação dela estivesse piorando. Um negócio assim estranho que ela botou. Acordei de manhã, ela tinha botado pela boca uma coisa. Aí eu falei pelo Zap com uma das veterinárias dela, ela me perguntou se ela estava assim, desanimada, sem fazer xixi, cocô, essas coisas todas. Eu disse que não, porque ela estava ótima. Ela estava comendo, ela estava bebendo água, ela estava tudo. Simplesmente ela botou aquilo para fora. Aí ela me disse, aí eu disse a ela que não, que ela estava bem, e ela me disse, se ela tiver alguma coisa a mais, você traz ela rápido aqui na clínica. Só que assim, ela não teve mais nada. De lá para cá, ela não teve mais nada. Né? Ela continua se alimentando direitinho e tudo normal. Aí eu fiquei assim, será que isso já seria? Meu esposo até falou, de repente, até algum efeito que o Timol, a água da Timol está fazendo no organismo dela, e ela botou essa coisa assim para fora. Aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Quando eu tivesse a live, eu iria perguntar, porque assim, eu espero assim, que em breve eu esteja aqui, né, com a minha cachorrinha, contando também a experiência de uma melhora que ela teve. Né? Mas que a água é maravilhosa, isso eu sei que é, mas eu ainda não tenho nada assim ainda a contar, porque ela sempre foi de beber água e continua bebendo a água que ela está bebendo, só que eu sei que agora é uma água com qualidade. E essa coisa que ela botou para fora, eu estava assim, meu Deus, né? Será que isso é um sinal de melhora? Aí eu estou nessa esperança, né? Era isso que eu queria falar. E a Lu vai saber te responder. Lu, seu som está fechado. Desculpa. Na verdade, sem saber o que foi que ela colocou para fora, é meio que não consigo dizer o que é, mas que a gente pode já afirmar que vai sim ter uma melhora, né? Se ela tem esse problema, na traqueia, né? Acho que ela... estreitamento de traqueia. Isso. Então, a traqueia, ela é puro colágeno, né? E o colágeno, ele depende muito dos minerais, do magnésio, né, para ficar forte novamente. Então, com a ingestão da água, esses minerais vão primeiro para os órgãos mais afetados, né, para depois para os demais. Então, ele está trabalhando aí bem o processo da traqueinha dela, e você vai observar, como já tem observado, notado as melhoras dela, sim. Tem um pouco de paciência, né? Que ela vem num projeto crônico, né? Então, mas vai sim, vai ter essa melhora. Obrigada, minha querida. Um beijo. Um beijo. Obrigado pela sua participação. Eu estou achando interessante que tem bastante mãezinha com os filhotinhos no colo. Olha a Ju, o carinho que a Juliana está tendo com o bebezinho dela lá. Juliana, esse teu, ele toma água magnetizada positiva? E ele usa o colarzinho também? Não? Se você quiser falar dele, depois você levanta a mão, tá? Agora é a vez da Célia. A Célia também está com o filhotinho no colo ali. Tá aqui, ó. Deixa eu apresentar para vocês. Esse é o Baruque. O Baruque, pensa numa pessoinha doente. Totalmente doente. Ele veio para minha casa, assim, mas já veio cheio de problemas, porque os pais são irmãos. Essa raça é uma raça muito delicada, né? Então, o Baruque tem um coração grande, ele tem epilepsia e ele tem câncer na boca. O médico já quis fazer eutanásia nele, aí não deixamos. E não sei quanto tempo ele tem de vida ainda, mas ele está tendo uma qualidade de vida boa, né? Já está usando. Quando ele começou a usar a água, durante 15 dias, nós não... O cheiro dele era tão ruim, parecia que o coitado estava podre. E foi eliminando, né, as toxinas dele. Ele tem uma qualidade de vida boa, ele dorme bem, né, embora faz uso de muito medicamento, porque ele toma 6 medicamentos, coração, para tudo. E tá aqui, coitado. Não sei até quando ele vai, mas ele tá bem, sabe? Ele tá tendo uma qualidade de vida boa. Até quando vai. Célia, posso te dar uma dica? Dica de ouro, tá? Faz ele emagrecer um pouquinho.
essa raça sofre muito por ela ser gordinha e ter o narizinho bem curtinho, eles diminuem muito o processo respiratório, porque nas vias aéreas acumula gordura, então acaba atrapalhando as vias aéreas. Então diminui muito a forma deles oxigenarem através do nariz. E como não é uma raça criada por Deus, é uma raça desenvolvida pelo homem, tem lá todos os seus problemas, né? Que o homem acha que ele tem a capacidade de ser Deus, mas ele não tem, ele não consegue sanar todas as coisas, né? Então, para você dar uma qualidade ainda, melhorar mais a vidinha dele, emagrece ele um pouquinho que vai ficar melhor, você vai ver. Ele não está assim, com excesso de peso, não, sabe? Uhum. O veterinário aqui está bem dentro do peso, assim, eu não deixo ele, mas acho que ele está um pouco. Ele fica muito agitado, né? E com isso ele... Mas vamos ver o que vai acontecer agora. A gente cuida dele, dá o banho, dá a água e ele está melhorando. Você está fazendo tudo certinho, tudo de melhor. A gente espera que ele melhore, né? Que vá, né? Olha, Tá dando Lu, qualidade de... Oi? olha, Sheila e Lu, eu acho que com esse carinho que você está com ele vai viver muito, viu? Vamos aproveitar e falar desses 2 pontos aí que eu acho interessante. Então, a vida normal de um cachorrinho, por exemplo, do gatinho também não é parecido, Lu, depois você confirma isso, é de 12 a 15 anos. Só que eu conheço cachorrinho com 19 anos tomando água magnetizada e o bichinho está inteirinho. A Juliane, agora que eu lembrei de você, Juliane, a Juliane ela veio agora para o projeto, eu conheci essa belezura que está no colo dela, e essa semana que eu fui levar uns produtos para ela estava com ele lá. O da Ju, ela já estima aí que ele tem mais de 10 anos também, que quando ela achou ele abandonado, ele já tinha uma certa idade, ele não era bebezinho, né? Então, a gente sabe que a água magnetizada, como o senhor Francisco Montemaggioni sempre fala, ele dá uma sobrevida, sim, para o animal. E isso é muito importante. Agora, o tema que eu queria que você abordasse também, Lu, é referente a isso que você falou, porque aqui em casa eu percebo que, quando tinha aqui o Pingo, a dona Ivone enchia o pote dele de ração e ele ficava ali o tempo todo e ele comia demais. E eu sempre falava, eu sempre pensava que isso não é legal, que ele tem que ter a hora de comer, que ele tem que ter a quantidade de comer. Você pode nos ajudar também nessa parte aí, eu acredito, Luciana? Posso sim. Na verdade, assim, na ancestralidade, se a gente pensar na ancestralidade dos animais, lá nos primórdios, né? Eles caçavam, comiam, e só Deus sabe quando eles iam ter a próxima caça, né? Então, eles tinham um jejum mais prolongado, né? E a gente sabe hoje, através de estudos, que o jejum mais prolongado, ele traz mais saúde. E isso não só pensando nos animais, mas pensando para nós também, tá? Então, o ideal é que o animal faça um jejum prolongado entre uma alimentação e outra. Aqui em casa, quem não sabe, eu tenho 45 animais, né? Eles todos utilizam do projeto. E a alimentação nossa aqui são só 2 vezes no dia. Então, a gente alimenta às 6 horas da manhã, que é o horário que eu levanto para ir para me organizar para ir para a faculdade, e depois às 4 horas da tarde. Então, eles têm um período longo de jejum, né? E esse período longo de jejum acontece muito melhor os processos químicos dentro do organismo, as renovações celulares, as mitocondriais, né? Então, precisa. E esse negócio da gente deixar o potinho de alimentação, eu deixo lá e deixo o cachorro comer, é conveniente para nós. Conveniente para nós. Porque eu vou lá, abasteço, o cachorro fica lá, ele come à vontade, né? Só que isso não é uma coisa legal. A gente tem que sair da nossa zona de conforto e pensar no que é bom para ele. O bom para ele é tomar água. A água tem que ser à vontade todos os dias, o dia inteiro, 24 horas por dia. Mas a alimentação, o ideal são 2 vezes no dia. Agora, a questão de quantidade varia muito, né? Porque aí é pelo peso, né, tal. Se o saquinho da ração sempre tem lá umas instruções. Só que nunca ninguém se atenta se ele é um cachorrinho de apartamento ou se ele é um cachorrinho de uma chácara.
Porque o que é da chácara, ele tem uma atividade física muito maior e um gasto metabólico maior. O do apartamento, ele tem um gasto metabólico menor, né? Então, necessariamente, ele teria que comer menos, né? Então, precisa fazer essas adequações, ajustações, e aí nada melhor do que a pessoa conversar mesmo com o veterinário, porque daí ele vai tirar o peso do cachorro. Ontem, na live, eu coloquei aquela imagem, não sei se você chegou a reparar, da cinturinha. O cachorro, ele precisa ter uma cinturinha, né? Para a gente ter um parâmetro de peso ideal. Os redondinhos, os rolicinhos, tá? Aí mora o perigo, né? Aí mora o perigo. Perfeito, Lu. Olha, então é muito interessante. Às vezes a gente fica com pena achando que o bichinho está passando fome. Você falou do jejum, hoje se aplica muito nos humanos o jejum intermitente, né? E a partir do momento que eu comecei a observar um pouco isso, que eu não sou muito fiel a isso, eu percebi que eu consegui manter o peso, que era uma preocupação, que a gente sabe que se toda vez que eu vou ao médico, por exemplo, é a primeira coisa que ele pergunta. Está fazendo exercício físico, está cuidando da alimentação, né? E se sobe ali 2, 3 quilos, ele tem lá no computador, ele já percebe, pô, você subiu o peso, você tem que controlar isso. Então, o jejum intermitente, ele ajuda a gente manter um corpo mais saudável, mais equilibrado, e beneficia, que é o que a Lu falou. Hoje já não se fala mais em tantas refeições por dia, aquele negócio todo. Hoje, o jejum intermitente é o que está na vez, porque o organismo descansa por esse período. Né? Ele descansa, ele produz os níveis de cortisol, de cortisona. Nós, humanos, também, é a mesma coisa. Se você faz a tua alimentação aí 5 horas da tarde, a tua última alimentação, você vai tomar o café da manhã lá no outro dia, você tem uma saúde diferenciada. Eu, ultimamente, eu não estou nem tomando café da manhã quando estou em casa. Vamos lá, uma colher de mel, uma castanha, alguma coisa, mas deixo para almoçar, porque o período do jejum intermitente, descansar o organismo, você sente essa leveza, é diferenciado. E o animalzinho é a mesma coisa, então não tenha dó do bichinho, não, segue as orientações aí, e se você tem dó dele, deixa ele sem ração. E é só uma questão de hábito esse período. Depois ele já vai saber, né? Como a gente já falou disso, eles são muito inteligentes, e eles se habituam fácil, ele vai saber que tem aquela horinha de comer, o organismo vai estar descansado, ele não vai passar fome, não, você vai trabalhar da forma correta. Lu, tem bastante gente saindo da live, a gente ainda tem 4 pessoas aqui, 5 pessoas, né? Então, estou liberando aí, o som de vocês está liberado. Quem está na vez aqui, eu nem sei quem é, estou pedindo para abrir o Maria som. Altina. Ah, Maria. Maria, fica à vontade, bom dia. Bom dia. Então, não é pergunta, não, eu só queria o último vídeo da Ângela Mazzini, eu queria esse vídeo deixar disponível lá para me mostrar para uma cliente, porque ela está com alguns probleminha lá, e eu acho que ela vai se interessar muito nesse vídeo. É da Ângela, tá? A Ângela. Aqui tem os gatinhos. Aqui tem os gatinhos. Essa mesmo. Aqui tem os gatos que eu mostrei, é a Mari, né? Não, mas tem a Ângela Mazzini, está escrito aqui, eu anotei. Ah, tá. Depois você É uma que algumas pessoas colocaram até animal lá, gatinho na frente da casa dela. Ah, tá certo. Daquela senhora. Esse não tem gravado, da Ângela. Aí a gente tem que pedir para ela gravar e enviar para os grupos aí, se você puder fazer isso, Ângela. Ela deu o depoimento ao vivo, tá? Mas aí está feito o pedido, né? Se a Ângela puder compartilhar. Mais uma pessoa aqui. Agora a Mônica. E a Mônica. Bom dia, tudo bom? Bom dia, Mônica. Cid, e a Luciana que falou sobre o leite materno, eu lembrei do sitiante. Qual aparelho é indicado para eles para alimentar as vacas com água magnetada? Vamos falar disso. Olha, eu vou dar uma dica para vocês. É dica. Eu não devia falar isso, mas vou falar. Cuide para vocês não atentar para produtos da área rural. Produtos da área rural, faz 8 anos que eu estou no projeto, eles têm um valor muito alto, eles têm uma tecnologia, eles precisam de um atendimento diferenciado e tem distribuidor que quer vender produto rural.
não tem necessidade. Nós, num projeto aí que vocês podem fazer formação de rede e ter aí um resíduo de ganho aí rapidinho, formando rede, compartilhando produtos e franquia, o foco de vocês tem que estar nisso. Mas quando vocês for compartilhar produto, ela perguntou aí dos animais. Nós temos aí a comprovação científica da vaca Jersey, por exemplo, né? Então, para as vacas leiteiras é muito bom. A gente tem um estudo tudo pronto disso. Então, vocês podem vender, se o reservatório for até 2.000 litros, até 3.000 litros, vocês podem vender o Silo Residência. O Silo Residência, ele é assim, ó, nós falamos dele aqui no treinamento das 7 horas. O Silo Residência, ele é para 1.000 litros de água, em 1 hora. Se o reservatório tem 2.000 litros, vai precisar 2 horas. E se o reservatório tem 3.000 litros, vai precisar 3 horas. Se é reservatórios de 5.000 litros, 10.000 litros ou mais, aí é a área rural. Aí eu oriento vocês nem trabalhar isso, porque nós nem temos isso no marketing. Vocês podem encaminhar essa pessoa para o pessoal da área rural, deixar ele se virar e eles vão te dar uma comissão lá de 12% ou 15%, tá? Não se envolva nisso, não vão perder tempo. O tempo que vocês vão perder nisso, vocês podem formar sua rede e vender outros produtos. Mas respondendo a tua pergunta, Mônica, usa o de 1.000 litros. O reservatório é de 200 litros, põe o de 1.000 litros. É de 500 litros, põe o de 1.000 litros. É de 2.000 litros, põe o de 1.000 litros e espera 2 horas. Ele é baratinho. Ele é R$ 2.065 e o produtor vai ter retorno. Não é só para a vaca leiteira, não. É para o porco, é para o aviário. Tudo a gente já tem comprovações de resultados, então vocês podem trabalhar isso sim, tá? Se é reservatórios maior, passa para o setor rural, não faz parte do nosso, e se é reservatório até 3.000 litros, o Silo Residência não precisa o Top H+, só o Silo é suficiente, tá bom, Mônica? Legal, ela já fez um positivo, tá tudo bem. O próximo agora... Nayara. À vontade. Bom dia, Nayara. Oi, bom dia. Eu quero falar o resultado da minha gata. Quando eles estavam novinhos, com meses de vida, eram 4, aí eles pegaram uma doença respiratória, alguma gripe do gato, não sei. Aí eu levei uma na veterinária, e aí eu dei remédio para todos, né? Todos estavam com o mesmo sintoma que pegou de um gato que ficava aqui. Só que os 3 melhoraram, só que essa uma não, no caso Lua. Ela melhorava, mas depois voltava tudo de novo. Parece que ficava um resquício lá que voltava. Aí nisso eu dei remédio de novo para ela, antibiótico, anti-inflamatório. Acho que eu fiz isso umas 3 vezes. Passava um tempo, eu dava de novo e nada. Aí a última vez que eu fui na veterinária, que eu levei ela passou o exame, falou que até então não ia passar remédio diante dos remédios que eu já tinha dado, né? Eu não fiz todos os exames, fiz uns 2 exames, não deu nada nos exames, o sangue estava bom. Só que assim, antes de elas começarem a tomar água magnetizada, ela estava numa situação assim, muito desanimada, sem energia, saía muito catarro, todos os dias, eu era cheia de catarro aqui, de tanto espirro que saía, catarro. Aí quando foi mais ou menos um mês depois que eu comecei a dar, eu senti ela com mais energia, e hoje ela não sarou, né? Alguma doença ela tem, não sei o que é. Mas é difícil sair catarro dela. É assim, tá disposta, né? Nem parece. Ela é uma gata muito forte. Eu já achava ela forte antes da água magnetizada, né? E agora eu acho muito mais. E ela é sequinha, mas parece que é mais forte de todas aqui. Aqui briga com todo mundo. Maravilha. Olha, imaginou se vocês tivessem, cada um de vocês tivessem 10 convidados aqui na live? O que ia acontecer, hein? Então, a gente vai ter que fazer uma live só para a PET aí, convidar todo mundo. Esses depoimentos de vocês é muito impactante, hein? Pessoas assistirem esses vídeos, certamente vocês vão ter bom resultado aí. Compartilhe. Tem a Alice, né, Cláudia? Acho que é o José, né? José? Bom dia. Bom dia, José. José, Alice e a Cleide ainda, né? Cadê o José? Alô, bom dia, Sidney. Bom dia aos participantes dessa live. Sidney, parabéns aí pelo excelente live, né? E as pessoas também que deram contribuição e depoimentos.
Eu queria dizer que sinto muito se essa live não foi gravada, porque auxiliaria muito as pessoas, os franqueados que trabalham com a Timol. Eu espero que, se não foi gravada, haja outra live semelhante a essa, que a gente possa gravar, porque, enfim, foi uma live excelente, que ajudaria muito o nosso trabalho, tá? Muito obrigado, parabéns a todos que colaboraram nessa live. Perfeito. A Cláudia e o Rogério estão gravando a live, depois eles vão compartilhar com a gente. Alice, bom dia. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta para a Lu. Ela falou dos cachorros 2 vezes por dia, alimentação. O gatinho também é assim, Lu? Também. Só que, assim, uma coisa que eu não falei para vocês é assim, não façam o jejum. Então hoje cortamos a alimentação, tá? Se vocês fizerem isso, tem a possibilidade de dar cirrose hepática, tá? Então façam progressivo. Tá com a comida à vontade, restringe o primeiro dia 1 hora, depois o segundo dia 2 horas, 3 horas, e vai fazendo gradativamente, para que esse organismo comece a se reequilibrar e entender o que está acontecendo, tá? Senão ele fica perdidão lá dentro e aí começa a gerar problemas, porque a gente não quer gerar problemas, a gente quer trazer saúde, tá bom? Lu, ok, querida, muito obrigada. Eu não sei se é porque eu sou muito comilão, eu sou comilão mesmo, sabe? Eu fico com dó dos bichinhos, Lu. Não tem jeito de liberar pelo menos 3 vezes por dia, não? O ideal não seria, tá? O ideal não seria. Mas de um bichinho que tá ali, que come o dia inteiro, que dá uma voltinha, dá uma beliscadinha, dá outra voltinha, dá uma beliscadinha, 3 vezes no dia já é um bom número. E assim, eu costumo dizer que o sofrimento é nosso, não é do animal, né? Somos nós que sofremos ao achar que eles estão sofrendo, né? Então, a gente precisa primeiro trabalhar a nossa cabecinha, pensando nesse método, de como que a gente vai desenvolver esse método. Quando eu aprendi isso no ano de 2010, eu chorava dia e noite quando eu tive que fazer jejum com meus cachorros. Eu chorava dia e noite. Eu sofri, mas aí eu passei a entender como isso a melhorar. E eu fiz dessa forma. Então, eu fui tirando 1 hora, 2 horas, 3 horas, para chegar no nível que eu estou hoje, entendeu? Eu quero aproveitar. Tem 103 pessoas aqui ainda. O povo não está nem com fome mais. Olha, eu quero aproveitar e tirar 2 dúvidas também, a gente acrescentar isso no treinamento. Com relação àquele ossinho que ele fica roendo o dia inteiro, qual é a vantagem e a desvantagem disso? Outra coisa, os brinquedinhos. A gente sabe que, se não tiver uma manutenção nos brinquedinhos, pode trazer uma bactéria, algum problema por uma falta de higienização para o animalzinho? Na verdade, assim, o osso, na verdade, o cachorro e o gato, vamos pensar no cachorro e o gato, tá? Eles são carnívoros, Deus criou eles carnívoros, e nós somos onívoros, né? Então, o animal, ele precisa, de verdade, comer uma dieta carnívora. Aqueles ossinhos de nozinho, sabe que é um nó de couro? Aquilo é extremamente prejudicial. Aquilo, para ele chegar naquele ponto, aquele couro chegar naquele ponto, ele passa por vários processos químicos. E aquilo, assim, eu costumo dizer que é uma porcaria. A gente acha que está dando um benefício para o nosso cachorro e está dando uma porcaria para ele. O ideal, então, seria que, se você quer oferecer um osso de verdade. Mas aqui vale lembrar, vamos prestar bem atenção nessa informação, que é muito importante. O osso, ele sempre tem que ser oferecido cru, porque o osso cozido muda a molécula do magnésio dentro do osso. E aí, quando você quebra o osso cozido, ele faz pontas. E dentro do estômago do animal, ele não tem, por mais ácido, porque o estômago do animal ele é mais ácido do que o nosso estômago, por mais ácido que ele seja, ele não tem enzima o suficiente para destruir essa composição de molécula cozida. Então, o osso tem que ser sempre cru, né? E é claro, você ofereceu hoje vamos supor, fui no mercado, comprei um pezinho de galinha congelado, descongelei e dei o pezinho para ele. Se ele comeu hoje inteiro, ótimo. Se ele não comeu, joga esse pezinho fora, porque ele começa a criar bactérias.
Ele começa no processo de decomposição, né? E esse processo de decomposição vai criando os micro-organismos que deterioram, né? E esses organismos que deterioram faz mal para o organismo. A sua segunda pergunta sobre os brinquedos. Sempre, gente, eu falo que a gente tem que ter a caixinha de Pandora, que é a caixinha do brinquedo dos nossos animais. Sempre tem que estar limpinho, organizado. A gente tem que se preocupar, sim, com a higienização. Um outro ponto que você não abordou e gostaria muito de falar é da gente, tudo que a gente come, a gente dá para o nosso animal. Extremamente errado. Extremamente errado. Se a gente dá ração, a ração foi desenvolvida para suprir as necessidades que ele tem. Eles não precisam. Para você ter uma ideia, quando a gente oferece um pão francês para um cachorro, é como se nós tivéssemos dado 72 unidades de pães para eles. Então, um pedacinho de pãozinho que você der para ele, aquele processo de fermentação do pão faz muito mal para o cachorro, muito mal. Olha que interessante, né? Então, do ossinho, eu sempre pensei isso, porque ele tem uma facilidade, eu acredito, de formar bactérias nele, o ossinho artificial, né? E aí eu percebi que os animaizinhos pequenininhos podem prejudicar o dente, porque eles mordem ali, mas os dentes estão em formação. Confere isso? Na verdade, assim, como funciona a cabecinha do cachorro, tá? Quando ele está em qualquer momento na vida dele, ele é caçador. Como que ele mata? Ele não pega lá e faz assim com a mãozinha. Ele mata através da asfixia, com a boca. Então, ele precisa trabalhar a musculatura da mandíbula. Então, eles roem, eles estão fazendo academia com a boca. Trabalhando isso aqui, deixando forte, porque quanto mais forte for a minha mordida, menos a minha presa sofre, mais rápido eu elimino ela, né? Eu mato ela. Então, eles têm essa necessidade, o cognitivo deles precisa fazer essa academia, tá? Mas a gente tem sempre que pensar o que vai oferecer para eles destruírem. Se nós não oferecermos nada para eles destruírem, eles vão destruir o pé da cadeira, o pé do sofá, o pé da cama, porque ele não faz isso de maldade, porque você foi trabalhar e me largou aqui sozinho, agora eu vou dar uma punição para você. Ele está te punindo, ele está trabalhando, ele está fazendo a musculatura dele, entendeu? Então, a gente precisa, sim, pensar no que oferecer e de que forma oferecer, porque, assim, eu costumo dizer que a dose do remédio é a dose do veneno, depende só do quanto a gente usa, né? Então, o ossinho é a mesma coisa. Se a gente largar lá e deixar, aquilo está criando uma biologia, está criando vida ali. E essa é uma biologia que para nós não é interessante, está criando bactérias de degradação. Quando elas entram no organismo, o que elas vão fazer? Opa, vamos degradar aqui, entendeu? Estamos dando um ambiente favorável para degradação. Então, a gente precisa ter essa higiene, sim.